esse título. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Últimas Notícias, perdão. E começamos nosso jornal com a informação de que a falta de professores de apoio para os estudantes com transtorno do espectro autista foi o tema de uma reunião realizada nesta quinta-feira na Câmara de Cubatão. A Comissão de Mães e de Conselhos Municipais. Acompanhe. Nesta quinta-feira, dia 17, o grupo Mães da Casa promoveu uma reunião no anfiteatro da Câmara de Cubatão. O tema central foi a falta de assistência para as crianças com transtorno do espectro autista nas escolas municipais. Jennifer Dias é integrante do grupo, que tem mais de 50 mães, e relatou as dificuldades enfrentadas por ela e o filho de 4 anos. Nossos filhos precisam estudar e não tem cuidador para ficar com nossos filhos. No caso do meu, principalmente também. É outra criança que está indo estudar, só que não está sendo incluído. Se ele não para escutar, a professora não vai para a aula. Ela não para, porque eu fui uma mãe que quis ir lá acompanhar o filho, porque eles pediu para levar o filho embora. Porque o filho não ficava na aula, o filho não prestava atenção, o filho chorava. Aí eles pediu para mim buscar o meu filho para levar embora para casa, porque meu filho não ficava lá. A principal falta que está precisando realmente é o cuidador para a criança na escola. Porque com o cuidador, além dele conseguir aprender, tipo, ajudar ele a aprender, ele vai conseguir ser assistido, ser cuidado. O meu filho precisa ser trocado fralda, ele não sabe fazer as necessidades sozinho, não sabe comer sozinho. Se ele comer sozinho, ele não come. Ele fica com o prato à frente dele e não come. Então, para mim, é o cuidador com certeza na escola. E ser incluído também na escola, porque não está sendo. Na reunião, estiveram presentes os vereadores Alan Matias, Sérgio Calçados, Guilherme do Salão, Rafael Tucla e Alessandro Oliveira, que é o presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Assistência Social. Temos uma demanda muito grande desassistida, né, todo ano isso, e assim, as mães estão revoltadas porque o descaso é notório, né? E, enfim, é um jogo de empurra que as mães precisam recorrer ao parlamento, que é o representante deles, para que essa política seja alcançada, ou seja, que essa política pública, por direito, chegue para o aluno, né, com pessoa com deficiência, para que tenha condições de aprender. Membros dos Conselhos Municipais da Educação, da Pessoa com Deficiência, da Condição Feminina e do Conselho Tutelar também participaram da reunião. Antônio de Pádua nos falou sobre o papel do Conselho Tutelar diante dessa situação. Se a mãe deixa de mandar o filho para a escola, a mãe até penalmente é responsabilizada, criminalmente. E se acontece o inverso? Se a mãe manda para a escola e a escola não tem professor, não tem estrutura? Então, de quem é a obrigação? Do poder público. Então, o Conselho atua em 3 situações: por ação ou omissão do Estado, da sociedade, do município, ou em função da omissão dos pais, ou em razão da própria conduta do adolescente. Nesse caso, existe uma omissão muito grave do poder público na oferta de professores de apoio para as crianças com deficiência. Eu estou muito, assim, fiquei muito contente, né, porque vieram também, além dos vereadores que estiveram presentes hoje, também vieram os conselhos de direito, veio também representante, vieram os pais. Então, unir forças para que o Poder Executivo entenda que deve se garantir com prioridade absoluta a garantia da educação dessas crianças. Nos próximos dias, os parlamentares deverão agendar uma reunião com o Poder Executivo para discutir uma solução para os estudantes com transtorno do espectro autista que encontram-se desassistidos. A realização de uma audiência pública também deve ocorrer em breve. Firmado o convênio entre o PROCON de Cubatão e a CPFL, isso irá facilitar ao consumidor um atendimento mais rápido e eficiente. A parceria do PROCON com a CPFL decorreu de situações que estão acontecendo na cidade relativas a TOI,
termo de ocorrência de irregularidade e cobrança de uma taxa no medidor bifásico, né? Esse convênio aprovado pelo prefeito, com o apoio do secretário jurídico, do César Nascimento também, vai fazer com que o atendimento ao consumidor seja mais direto e seja mais rápido, cumprindo o princípio da eficiência, um atendimento mais célere para o consumidor nessas questões. Então, ao invés de nós fazermos um atendimento burocrático, como é o que acontece, envio de CIP, carta de informação preliminar, com respostas da CPFL, um servidor da CPFL fica alocado aqui no PROCON todas as quintas-feiras, das 9 às 11h30, das 13 às 15 horas, e ele faz o atendimento direto do consumidor com a supervisão da coordenadoria do PROCON, e ele já sai com a resposta ali na hora, dependendo do caso, ou no máximo em 8 dias. Ele recebe um protocolo e acompanha a sua demanda através do protocolo da CPFL. Caso o pedido do consumidor seja indeferido ali pela CPFL, o PROCON uma das funções do PROCON, além da conciliação, fiscalização, orientação, também é encaminhar o consumidor ao Poder Judiciário. Então, como já houve uma decisão definitiva da CPFL rápida e direta ali, nós levantamos toda a documentação, fazemos uma declaração e direcionamos o consumidor para o Poder Judiciário para as medidas que entender cabíveis. Com essa parceria, o grande beneficiado será o consumidor. Sobremaneira, beneficia o consumidor essa parceria, porque diminui o tempo de resposta para o consumidor, porque nós estamos tratando de um bem essencial, de um serviço essencial, que é o fornecimento de energia. Então, o consumidor vai ter uma resposta mais direta, mais rápida, onde de um lado está o representante da CPFL, o consumidor e, ao lado do consumidor, o PROCON. Então, a resposta é mais rápida e, assim, o consumidor já pode, tendo a sua resposta deferida ou indeferida, ele já pode seguir sua vida. Ele não precisa ficar esperando tanto tempo a partir de procedimentos burocráticos. Então, essa parceria é benéfica para o consumidor, porque a resposta é mais rápida, mais direta e o serviço é mais eficiente. Muito bem, agora são 18 horas mais 24 minutos e o final de semana será típico de verão na nossa região. Bastante calor e condições para chuva no final do dia. Confira na previsão. Neste sábado em Cubatão, o dia amanhece com sol, porém a nebulosidade deve aumentar ainda pela manhã. Pancadas de chuva de intensidade moderada devem ocorrer durante a tarde e a noite. As temperaturas continuam estáveis, registrando mínima de 20 e máxima de 29 graus. Já no domingo, o tempo esquenta um pouco mais e a máxima deve atingir os 31 graus. O dia também deve ser de sol, com a presença de muitas nuvens e com condições para chuva durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 61% e 89%, e os ventos sopram fracos durante todo o fim de semana. E estão abertas até o dia 17 de março as inscrições para o novo concurso da Prefeitura de Cubatão. O Tiago Macedo nos traz mais informações. A Prefeitura de Cubatão está com inscrições abertas para mais um concurso público. No total, são 43 vagas distribuídas em 16 cargos com salários que variam de R$ 2.240 para nível médio e R$ 6.800 para nível superior. O prazo de inscrição termina dia 17 de março. A taxa está fixada em R$ 74,00 para as funções técnicas nível médio e R$ 92,00 para os cargos que exigem diploma de nível superior. As provas estão agendadas para o dia 10 de abril e as inscrições devem ser feitas pelo site do IBAN. O edital completo está disponível no site da Prefeitura pelo link do Diário Oficial do município. Entre as vagas abertas estão para bibliotecário, professor de arte, analista de sistema, analista orçamentário, assistente administrativo, analista econômico, médico do trabalho e operador de som.
Falarmos de esportes aqui no Últimas Notícias. O Esporte Clube 31 de Março tem um novo presidente. Célio Bittencourt é quem comandará a equipe pelos próximos 4 anos. Fundado no dia 31 de março de 1976, esse tradicional clube de futebol da cidade está com nova diretoria, nomeada no dia 14 de fevereiro de 2022. Célio Bittencourt conhece bem o clube, mesmo antes de assumir a presidência da entidade. Foi vice-presidente e tem agora a responsabilidade de comandar o 31 de março nos próximos 4 anos. A responsabilidade é grande e a confiança que adquiriram em mim há 2 anos atrás, que eu fazia parte da gestão passada como vice-presidente, e dei início nas obras que vem acontecendo, fizemos as reformas. Deixar aqui frisado também que foi a primeira vez que o Clube do 31 de Março recebeu uma emenda positiva para começar a fazer alguma coisa de benfeitoria. E o que veio para nós na emenda passada foi bem aproveitável. Agora, nessa segunda etapa, agora que eu assumi a presidência, com essa diretoria, tesouraria foi mudado, o que era tesoureiro agora é vice-presidente, enfim, foi selecionado umas pessoas para que tivesse uma responsabilidade junto comigo, para mim não carregar esse piano sozinho. Falando de esportes, recebo aqui meu amigo Washington Luiz. Boa noite, Washington, tudo bem? Marcela, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham as Últimas Notícias desta sexta-feira. Washington, depois da derrota para o Mirassol, a diretoria do Santos demitiu o Carrilli. Fala um pouquinho para gente. Dois coelhos, entre aspas, negativos, numa tacada só, né? O Santos não vem bem no Campeonato Paulista, infelizmente, perdeu para o Mirassol por 3-2. No primeiro tempo, né, como você mostrou aí no Primeiras Notícias, o Mirassol saiu atropelando, né? Fez 3-0. No segundo tempo, o Santos ainda tentou uma reação, mas não foi capaz de empatar o jogo. Perdeu o jogo, né? Situação complicada do Santos. E a diretoria, logo após o jogo, se reuniu lá mesmo, na cidade de Indaiatuba, se reuniu e demitiu o técnico Fábio Carrilli, que está sem clube, pelo menos por enquanto. O Santos, Marcela, tem uma situação difícil, porque domingo, próximo jogo da 8ª rodada do Campeonato Paulista, em casa, às 18h30. No domingo, joga contra o São Paulo, que também está numa situação difícil no Campeonato Paulista. Tem 8 pontos o São Paulo, nenhum dos dois times pode pensar em empatar, não é? O Santos tem 9 pontos e o São Paulo 8. O empate não é bom nem para o Santos e nem para o São Paulo. A diretoria decidiu, pelo menos por enquanto, manter o Marcelo Fernandes, né, que já assumiu o time principal do Santos em várias oportunidades, até a diretoria ver o que vai fazer com a contratação de um novo treinador. Então, repito, 18h30, Santos e São Paulo na Vila Belmiro, clássico chamado Sansão. Santos tem 9 pontos e o São Paulo tem 8. Olha só, Marcela, além deste jogo, nós temos Palmeiras e Santo André, Botafogo e Corinthians, Guarani e Ponte, São Bernardo e Ituano, olha só, Água Santa e Mirassol, Internacional e Ferroviário e o Novo Horizontino e o Bragantino. Cismar aqui, alguma coisa? Técnica? Não? Tudo bem? Tranquilo? Corinthians, Palmeiras, Bragantino, falta de ar, gente. Leva aí, falta de ar. Depois eu volto. Muito bem, então no próximo final de semana também acontece mais uma rodada do futebol amador aqui na nossa cidade, né? Mais uma rodada do Campeonato Varziano. Isso acontece, né? Nós estamos ao vivo e eu volto segunda, tá bom? Então tá certo. Então na segunda a gente vai falar a respeito dos resultados dos jogos do final de semana aqui em nossa cidade. Um bom final de semana para você e até segunda.